Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Dou graças a Deus ao lembrar-me de vós, porque perseverais na fé e na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às tribulações que vos cercam. Venho recordar-vos de uma virtude gloriosa e muitas vezes esquecida, a gratidão. Exorto-vos, pois, a que em tudo deis graças, não apenas nos dias de abundância, mas também nos tempos de escassez, não apenas nas vitórias, mas também nas provações. Pois digo-vos, dar graças em tudo é a vontade de Deus para os seus filhos em Cristo Jesus. Não é conselho humano, não é mera sugestão, mas ordem celestial. Assim como a árvore boa não pode dar maus frutos, também o coração cheio do Espírito não pode deixar de exalar gratidão, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Considerai o exemplo de Jó, que, tendo perdido todos os seus bens, seus filhos, sua saúde, ainda assim prostrou-se em adoração e declarou: O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não se alegrou apenas no dia da abundância, mas também glorificou a Deus no dia da perda. E que direi de Paulo e Silas? Presos injustamente, com os corpos feridos e os pés no tronco, em vez de murmurar, oravam e cantavam hinos a Deus, e o Senhor, movido por sua fé, enviou um terremoto e abriu as prisões. Observai, não esperaram a libertação para agradecer, mas, em meio à aflição, renderam louvores. Assim também vós, irmãos amados, não espereis que todas as situações sejam favoráveis para então dar graças. Dai graças em tudo, na saúde e na doença, no emprego e no desemprego, na fartura e na necessidade. Porque Deus é soberano e está operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não vos enganeis, murmurar é fácil para a carne, mas é abominável diante do Senhor. O povo de Israel, no deserto, pereceu por causa da murmuração, ainda que tivesse visto grandes sinais e maravilhas. Eles não reconheceram a mão providente de Deus no maná que caía do céu, na água que brotava da rocha, na nuvem que os guiava de dia e no fogo que os protegia de noite. Aprendei, pois, com seus erros. A murmuração fecha as portas da bênção. A gratidão, contudo, abre as janelas do céu. E que diremos das situações cotidianas? Muitos entre vós têm se inquietado por causa de contas atrasadas, dívidas imprevistas, doenças súbitas, perdas dolorosas. Mas vos digo, mesmo nestas coisas, dai graças. Porque o Senhor, que vos chama à gratidão, é o mesmo que prometeu nunca vos abandonar nem desamparar. Se vos falta o pão, agradecei a Deus pela vida que ainda tendes. Se o emprego vos é tirado, agradecei pela força que ainda há em vossos braços. Se a enfermidade vos visita, agradecei pelo consolo do Espírito que habita em vós. Pois não é a ausência de problemas que define o cristão, mas a presença da fé em meio a eles. Dai graças quando acordais, pois muitos não viram a luz deste dia. Dai graças pelo alimento, ainda que simples, pois muitos jejuam não por opção, mas por necessidade. Dai graças pelo lar, ainda que pequeno, pois muitos não têm onde reclinar a cabeça. Dai graças pela família, ainda que imperfeita, pois são eles o primeiro campo de vosso amor. Em vossas rotinas, no trânsito congestionado, dai graças, pois estáis vivos e a caminho de vossas tarefas. Nas filas longas, dai graças, pois tendes tempo para refletir. Amados, Deus não vos pede gratidão como um peso, mas como caminho para a alegria. A alma que agradece é fortalecida, o coração que louva é renovado. A gratidão transforma o deserto em jardim, o pranto em dança, a dor em louvor. Considerai o exemplo de nosso Senhor Jesus. Quando esteve entre nós, antes de multiplicar os pães, levantou os olhos aos céus e deu graças. Antes de instituir a ceia, sabendo que seria traído, deu graças. Mesmo indo para a cruz, seu coração era cheio de obediência e submissão ao Pai.
Se o mestre, sabendo dos sofrimentos que o esperavam, ainda assim dava graças, quanto mais nós, que recebemos tão grande salvação. Ó amados, sejais imitadores de Cristo. Não sejais como crianças mimadas, que só dão graças quando recebem doces, mas como filhos amadurecidos, que reconhecem a mão do Pai em toda situação. Vede também os profetas. Abacuque declarou que, ainda que a figueira não florescesse, ainda que não houvesse fruto na vide, ainda que o gado fosse arrebatado dos currais, mesmo assim se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. Este é o espírito que vos convém, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da confiança no caráter imutável de Deus. Portanto, irmãos, sede vigilantes. Nos dias bons, não vos esqueçais de agradecer. Nos dias maus, não cesseis de louvar. Pois a gratidão é escudo contra o orgulho nos tempos de fartura e contra o desespero nos tempos de escassez. E não somente agradeçais pelas bênçãos visíveis, mas também pelas bênçãos invisíveis, o perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo, a certeza da vida eterna, a comunhão dos santos, o amor inabalável de Deus. Em vossas tribulações, aprendei a enxergar as mãos invisíveis do Pai vos moldando para algo maior. Cada lágrima, cada dor, cada perda, é instrumento nas mãos do oleiro para vos formar a imagem de Cristo. Digo-vos mais, em tudo dai graças, pois a gratidão abre os olhos para reconhecer milagres escondidos no cotidiano. Muitos perdem a alegria porque se acostumam com as dádivas diárias e deixam de vê-las como maravilhas. Não sejais como os 9 leprosos que foram curados e seguiram seu caminho sem voltar para dar glória a Deus. Sede como aquele único que, vendo-se limpo, retornou para se lançar aos pés de Jesus em gratidão. E quanto à vossa oração, irmãos, lembrai-vos de temperá-la com ações de graças. Não vos aproximeis do trono da graça apenas para pedir, mas também para louvar. Pois vosso Pai se agrada dos filhos que reconhecem sua bondade. Ensinai vossos filhos a dar graças, para que cresçam em temor do Senhor. Ensinai-os a ver a mão de Deus em todas as coisas, grandes e pequenas. Pois a gratidão é herança preciosa que ultrapassa gerações. E agora, irmãos, oro para que sejais enriquecidos de toda gratidão, transbordando em louvor e adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Que a vossa vida seja carta viva, testemunho da bondade de Deus, ainda em meio a tempos difíceis. Concluindo, exorto-vos com estas palavras: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Guardai estas palavras em vossos corações e praticai-as, para que sejais achados irrepreensíveis para o dia do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.